No mundo do show business existem histórias que nunca são confirmadas, mas também nunca desaparecem. Elas vivem em olhares que se demoram um instante a mais, em pausas entre respostas, num silêncio que é interpretado pelo público à vontade. Quanto maior a fama, mais a vida privada se torna um segundo palco, onde cada detalhe pode virar um símbolo. Esta não é uma história sobre verdade ou mentira. É uma história sobre pessoas famosas e como elas são vistas, julgadas e às vezes mantidas reféns de boatos que nunca dormem. É sobre o preço da atenção e o frágil equilíbrio entre a imagem pública e a realidade interna. E começamos com o nome que tem o maior brilho em todo o mundo. Maluma. Quando Maluma entrou na cena musical internacional, a cultura pop latino-americana mudou visivelmente. Ele trouxe não apenas ritmos contagiantes, mas também uma imagem que imediatamente chamou a atenção global. Seu estilo era provocante, sua estética livre de limites clássicos e sua presença autoconfiante, chegando a ser desafiadora. Principalmente na Europa, ele rapidamente se tornou um símbolo de uma nova geração de artistas, para quem identidade e expressão são tão importantes quanto a música. Mas foi exatamente essa liberdade que abriu espaço para especulações. Cada roupa, cada pose, cada decisão visual era analisada e interpretada. O público não apenas ouvia suas músicas, mas tentava decifrá-lo. Onde faltavam respostas claras, a fantasia das massas começou a escrever suas próprias histórias. Maluma não reagiu com justificativas. Ele se esquivou das explicações e fez do silêncio parte de sua encenação. Quanto mais tentavam enquadrá-lo, mais inatingível ele se tornava. Quanto mais forte o olhar público, mais controlada permaneceu sua distância. Assim surgiu um paradoxo moderno. Numa época em que se espera que os artistas revelem tudo sobre si, Maluma se tornou um enigma vivo. Não porque escondesse algo, mas porque entendeu que o verdadeiro poder às vezes reside em não ter que explicar nada. 2. Enrique Peña Nieto. Na história política recente do México, poucos nomes oscilam tanto entre brilho e sombra quanto o de Enrique Peña Nieto. Já no início de sua carreira pública ficou claro que ele não seria um político comum. Sua aparição era cuidadosamente encenada, sua presença adequada para a mídia, seu rosto logo estava em todo lugar. Política e show business se aproximaram tanto em sua figura que a linha entre estadista e figura pública foi se desvanecendo. Com sua ascensão, no entanto, também cresceu a incontrolável máquina da atenção. Cada movimento, cada olhar, cada palavra foi gravado, repetido e reinterpretado. O país não apenas o observava, mas o analisava, como se fosse um personagem em uma série contínua. Para alguns ele representava a modernização, para outros uma época controversa, mas independentemente da opinião, ele se tornou um ponto central permanente da narrativa nacional. Durante seu mandato, essa pressão aumentou drasticamente. As manchetes não tinham trégua, os debates não tinham fim. Sua imagem tornou-se uma tela de projeção, onde esperanças, decepções e especulações coexistiam. Quanto mais pública sua vida se tornava, maior parecia a distância para o homem por trás da fachada. Mesmo momentos privados perderam sua privacidade e se tornaram parte de um julgamento coletivo. Henrique Peña Nieto, no final, não era apenas presidente, mas um fenômeno midiático, um homem cuja vida estava sob constante observação e cujo verdadeiro interior, por essa razão, se tornava cada vez mais enigmático. Quanto mais forte o holofote, mais denso o mistério. E é exatamente essa tensão que acompanha seu nome até hoje. 3. Alejandro Fernandes. Quando Alejandro Fernandes pisou no palco pela primeira vez, ficou claro que ele carregava mais do que apenas uma voz. Ele carregava um nome que é quase sagrado no México. Como filho de uma lenda, ele foi observado desde o início, não apenas como artista, mas como herdeiro de um legado cultural que igualmente abre portas e impõe fardos. Sua voz, profunda e poderosa, rapidamente conquistou também o público europeu. Os shows lotavam, suas músicas cruzavam fronteiras, mas com o sucesso, a atenção para tudo que estava fora da música cresceu. Cada aparição, cada gesto fora do palco, tornou-se parte de uma interpretação pública, como se estivessem procurando por mensagens ocultas em sua vida. Alejandro movimentava-se constantemente entre tradição e modernidade. Ele honrava o legado de seu pai sem desaparecer nele,
e desenvolveu uma identidade própria que irradiava força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Mas foi justamente essa abertura emocional que intensificou o desejo do público de compreendê-lo completamente, mesmo onde ele não queria explicar nada. No final, uma verdade clara permaneceu. No palco, Alejandro Fernandes sempre foi inconfundível. Lá só contava a música, lá os boatos silenciavam. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual ele fascina até hoje. Um artista que está sob os holofotes, mas encontra seu verdadeiro equilíbrio apenas no som de sua voz. 4. Carlos Rivera. Quando Carlos Rivera se apresentou pela primeira vez a um grande público, ele parecia um jovem com grandes sonhos e uma voz que era maior que sua própria insegurança. Sua ascensão se desenrolou quase cinematograficamente. Concursos de talentos, casas de shows lotadas, reconhecimento internacional. Passo a passo ele se tornou uma das vozes mais populares da cena musical latino-americana, indo muito além da Europa, mas com o sucesso veio uma atenção que não se limitava mais apenas à sua arte. O público começou não apenas a ouvir, mas a observar. Cada apresentação, cada pausa, cada palavra em entrevistas era interpretada. Enquanto sua carreira estava sob os holofotes, Rivera defendeu sua vida privada com notável discrição. Foi justamente essa discrição que aumentou o interesse. Numa época em que artistas revelam quase tudo sobre si, ele optou conscientemente por estabelecer limites. Seu silêncio se tornou um espaço que outros preencheram com suposições. Perguntas surgiram onde ele não queria dar respostas. Carlos Rivera mostrou com isso algo raro, que é possível crescer, emocionar e ter sucesso sem se expor completamente. Sua música permaneceu o cerne de sua história. Todo o resto era apenas o eco de um público que precisava aprender que nem todo mistério precisa ser desvendado. 5. Marco Antônio Regil. Numa paisagem televisiva onde rostos muitas vezes vêm e vão rapidamente, Marco Antônio Regil conseguiu algo raro: consistência. Com seu carisma aberto, seu jeito tranquilo e um otimismo que alcançou milhões, ele se tornou, ao longo dos anos, uma figura familiar no cotidiano do público. Ele não era apenas apresentador, ele se tornou uma voz de proximidade e disciplina, mas quanto mais tempo sua presença se mantinha, mais o olhar do público se deslocava. Não era mais apenas seu trabalho que interessava, mas sua vida fora das câmeras. Sua discrição escolhida conscientemente, especialmente em questões pessoais, irritou um mundo da mídia acostumado a acesso constante. Dessa irritação surgiu a curiosidade, da curiosidade a especulação. Regil não reagiu com provocação, mas com clareza. Ele estabeleceu limites sem se fechar, falava abertamente sobre valores, mas raramente sobre o íntimo. Foi exatamente essa postura que o tornou um enigma numa indústria que prefere histórias barulhentas. Seu caminho mostrou que a calma numa indústria barulhenta é quase um ato de resistência. Assim, Marco Antônio Regil permaneceu ao longo dos anos uma figura não definida por escândalos, mas por consequência. E talvez seja exatamente esse o seu maior segredo: conduzir uma vida pública sem se perder no processo. 6. Eduardo Verástegui. Numa indústria em que o sucesso geralmente conhece apenas uma direção, para cima, Eduardo Verástegui surgiu como uma exceção. Jovem, atraente e com uma carreira que parecia crescer sem esforço, ele parecia possuir tudo o que o show business exige: papéis, atenção, futuro. Mas foi exatamente nesse ponto que ele tomou uma decisão que muitos não entenderam. Em vez de continuar o caminho traçado, ele se retirou. Ele deixou o lugar onde outros queriam desesperadamente permanecer. Essa ruptura com as expectativas confundiu o público e deixou espaço para perguntas. Por que alguém vai embora quando tudo está aberto? Por que o silêncio quando a fama é palpável? Quanto menos ele explicava, mais altas se tornavam as interpretações. Do antigo queridinho do público, ele se tornou um enigma. Sua mudança pessoal foi discutida publicamente, analisada e avaliada, muitas vezes sem entender o que realmente estava por trás. Mas além das especulações, uma rara consequência se revelou. Verástegui não seguiu o roteiro da indústria, mas sua própria bússola interna. Foi justamente essa saída consciente que o tornou inesquecível. Num mundo que confunde ascensão com sucesso, ele optou pelo controle sobre a própria vida. E é exatamente aí que reside a força de sua história. 7. Verônica Castro.
Houve um tempo em que ligar a televisão invariavelmente significava ver Verônica Castro. Ela não era apenas uma estrela, era um fenômeno. Sua presença preenchia a tela sem esforço. Seu nome era sinônimo de sucesso, glamour e uma energia que marcou toda uma era da televisão. Para muitos ela se tornou o rosto de uma era dourada, mas ser um ícone também significa viver sob observação permanente. Cada passo, cada amizade, cada pausa era interpretada pela mídia como se pertencesse automaticamente à narrativa pública. De gestos surgiram teorias, de momentos, histórias. Verônica Castro se movia em um espaço onde o privado quase não existia mais. Em vez de se deixar explicar, ela optou pela distância. Sua retirada temporária da vida pública foi interpretada por alguns como fraqueza, mas na verdade, era um ato de autodeterminação. Ela sabia quando o silêncio é mais forte que qualquer justificativa, e quando a retirada preserva mais dignidade do que a presença constante. No final, Verônica Castro não pertence aos boatos, mas à memória de um país inteiro e além. Ela é a prova de que verdadeiras lendas não precisam explicar nada. Elas permanecem porque seu impacto vai mais fundo do que qualquer especulação. 7 nomes, 7 carreiras, 7 trajetórias de vida que têm algo em comum. Quanto maior a notoriedade, mais forte a compulsão do público em forçar respostas. Em todas essas histórias, nunca se tratou de verdades confirmadas, mas de percepção, sobre olhares de fora, sobre expectativas, sobre projeções. A fama os tornou visíveis, mas exatamente essa visibilidade, muitas vezes, lhes tirou o direito ao silêncio. O que conecta essas personalidades não é o boato, mas sua reação a ele. Alguns usaram a atenção como parte de sua encenação, outros se retiraram conscientemente, alguns permaneceram firmes no barulho, outros buscaram refúgio na distância, mas nenhum deles se deixou definir completamente pelo que foi dito sobre eles. Essas histórias mostram uma verdade simples, mas incômoda. Ser famoso não significa ser completamente compreendido, e o silêncio não é automaticamente uma confissão, mas muitas vezes um ato de autodeterminação. Em um mundo que quer explicar tudo, o inexplicável às vezes permanece o mais humano de tudo. No final, uma pergunta permanece aberta, não para eles, mas para nós. Quanta verdade figuras públicas devem a um público que nunca se sacia? E quanto espaço lhes damos para simplesmente serem pessoas?